Nos últimos dias nós tivemos essa polêmica, né, a respeito das declarações do Thiago Leifert no podcast do Rica Perrone. É Rica Perrone o nome do cara, né? Então, Thiago Leifert foi ali, fez alguns comentários, no mínimo problemáticos, chamou o Felipe Neto de uma pessoa inferior, né? Uns papinhos assim que lembram a Alemanha nos anos 30 e 40, né? Remetem a quase 100 anos atrás na Alemanha, que ainda é mais problemático, né? Vindo de um cara que integra a comunidade judaica aqui de São Paulo. E o Thiago Leifert saiu muito mal ali, o Felipe Neto até rebateu várias das falas do Thiago Leifert no Twitter dele, ele não deixou o compartilhamento dentro das postagens, até para não ter muito burburinho, mas muita gente foi lá, printou, eu mesmo printei e republiquei, porque o Thiago Leifert é fruto, né, dessa elite brasileira que é demagoga, é muito mal preparada, mas que se coloca num pedestal de superioridade que faz com que elas julguem todo mundo como se fosse inferior ao serviçal dos caras e que eles simplesmente têm toda a razão do mundo e não aceitam ser contestados, mesmo que eles não tenham estudado a respeito de absolutamente nada. Eu vejo muito isso, daqui não é nem sobre só o Thiago Leifert diretamente, muita gente nesse nível, né? Eu não estudei nada, mas como a minha família é muito poderosa, eu posso opinar sobre tudo e eu vou ter espaço onde eu quiser, porque o meu pai pode me indicar para um cargo bom, para uma empresa boa. Isso acontece bastante. O próprio Thiago Leifert tem uma trajetória de vida, né? Que o pai dele é advogado da Globo, né? Do jurídico da Globo, e ele foi crescendo dentro da emissora. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua... Cara, não sei nem se foi proximidade, né? Mas foi as vezes que você chegou a encontrar o Thiago Leifert. Eu encontrei uma única vez, sendo honesto, nessa ocasião que eu falo a respeito nesse artigo. Eu pensei muito, Helder, se eu deveria dedicar um artigo, porque a figura, só para ser totalmente transparente contigo, tá? A figura do Thiago Leifert em si não me interessa, em absoluto. O Thiago Leifert, como eu vejo, ele é mais um produto dessa alta burguesia nacional, ele não tem nada de especial. Entende? Ele não tem nenhum talento específico, ele não é um grande comunicador, ele não é alguém que sabe cantar maravilhosamente bem, ele não tem nenhum nada, como eu vejo. Uhum. Então eu pensei muito se eu deveria ou não dedicar energia para falar a respeito disso. Como eu te disse no bastidor aqui, eu achei que eu deveria falar porque a mentalidade que ele demonstrou naquele podcast é muito emblemática. É um sintoma de como toda a nossa direita liberal sente o mundo e age perante a vida. Nessa ocasião, que eu falo a respeito nesse artigo que está na tela, ambos tínhamos 24 anos. O Leifert é de 80 e eu sou do meio de 79, ambos tínhamos 24 anos naquela ocasião. A gente estava cobrindo um evento de cultura caiçara no litoral norte de São Paulo, na praia de Toque-Toque Pequeno, Toque-Toque Grande, não lembro exatamente como precisa. Conheço as praias aí. Tudo ali no litoral norte. Eu trabalhava, cara, para o Imprensa Livre, que é um jornal pequeno, relativamente pequeno, que circula ali no litoral norte de São Paulo. O Leifert trabalhava para a TV Vanguarda e estava cobrindo ele e uma câmerazinha na mão mesmo ali, em caráter super incipiente enquanto jornalista e tal. A gente pegou a mesma embarcação, conversamos, fizemos uma entrevista com o local que deu. Eu tenho esse recorte da matéria que eu produzi por Imprensa Livre até hoje, inclusive. E depois ele falou, vamos tomar uma cerveja? Um cara, gente fina, gente boa, assim, não tinha nada de salto alto, até porque naquela ocasião ele ainda não tinha ressonância nenhuma junto à sociedade brasileira. Falei, beleza, vamos. Tomando a breja ali, ele pegou e me falou assim, cara, isso me marcou muito, porque depois que eu vi a forma como aconteceu, eu falei, cara, esse cara já sabia. Ele já sabia que o show estava organizado para ele brilhar, entende? Ele me falou assim, cara, eu tô no Júnior da Globo, que é como
ele falava da TV Vanguarda, eu já estou no Júnior da Globo, eu fui estudar fora do país e o meu caminho dentro da Globo já está estabelecido. Isso era um cara de 24 anos, cara. Qual que é a probabilidade? Experimente nascer numa comunidade empobrecida e ser preto aqui no Heliópolis com 24 anos e você vai ver o quanto o teu caminho já vai estar definido dentro de qualquer empresa que seja, quiçá a Rede Globo, entende? Então, o jovem Thiago Leifert, de 24 anos, já tinha estudado fora do país e já sabia que o caminho dele inteiro já estava traçado dentro da Rede Globo. Significa que ele poderia fazer a besteira que fosse, que isso estaria garantido? Não. Significa que, em fazendo as coisas minimamente certas, o teu caminho já está garantido. Você não precisa ser nenhum gênio. Você não precisa ter nenhuma contribuição super brilhante ou super disruptiva para que você, de alguma forma, se destaque dentro desse modelo. Entende? Então, com 24 anos, esse cara já sabia, Helder, que todo o caminho dele, que o mundo conspirava fortemente para que as pretensões dele prosperassem e para que ele alcançasse o sucesso que ele desejava. Qual é, aí eu te pergunto para encerrar minha fala nesse ponto, o estímulo que uma pessoa que vive absolutamente a favor da corrente nesse sentido tem para desenvolver pensamento crítico, para olhar para os valores históricos que formaram a nossa atual república? Será que é mais conveniente para esse cara acreditar que ele é super talentoso, esforçado e brilhante em alguma medida para explicar todos os holofotes, os milhões e tudo que ele conquistou ao longo da vida? Ou será que é muito doloroso ter que olhar que não, meu amor, você não é mais genial ou mais talentoso do que ninguém. Você contou com a ajuda de um modelo de sociabilidade que prioriza o teu desenvolvimento em detrimento da grande parte da população brasileira e mundial para todos os efeitos. Então, essa é uma debilidade, uma fragilidade intelectual que toda a direita liberal tem e todo mundo que é adepto do liberalismo, Helder. As pessoas tendem a acreditar que se eu venci é por conta do meu esforço, das minhas qualidades e das minhas competências. Sim, mas você é branco? Sou. Você começou a trabalhar depois que você se formou na universidade? Sim. E você ascendeu rápido dentro dessas estruturas porque o teu pai estava... Sim. Então, fundamental. Óbvio, sem dúvida que é por causa do seu talento. Você entende? É uma pena que ele, pelo menos, não consiga ficar quieto, cara. Porque, assim... Porque ele acredita no próprio mérito, né? Ele Exato. acredita no próprio mérito. Exato. É o que você disse, ele não é especialmente brilhante como apresentador, não é especialmente brilhante como comunicador, porque até aí, cara, olha só, se fosse mesmo um fenômeno da comunicação e da apresentação de programas, esse cara aí, apesar da facilidade de chegar até esse ponto, realmente é muito acima da média. Não é o caso. O caso dele ainda tem um outro fator, né, que é fenomenal, que é o fato de não ser nem bonito. Muito pelo contrário, é um dos apresentadores mais feios que a Globo já teve na sua história, tá? Tirando aqueles humoristas que usam também da falta de beleza estética para fazer, né, a graça, a comédia em cima. Não vou comparar o cara com o Rodella. O Rodella, ele era, né, assim, uma pessoa que queria, né, convicto da aparência meio bagunçada e tudo mais. Mas a questão não é essa. A questão é que, não tem, né, não tem, assim, algo defensável e que explique a ascensão meteórica de Thiago Leifert na Rede Globo, a não ser mesmo o apoio que ele teve da estrutura familiar dentro da empresa. É uma coisa que não dá para você dizer, não foi bem por aí. Foi, né? Infelizmente, foi bem por aí. Só que ele não acredita porque é o que a gente estava conversando também nos bastidores. Jamais alguém refutou algo que ele disse dentro da estrutura em que ele foi criado. Ele não foi contestado de maneira alguma. Foi uma pessoa que se criou num ambiente em que levaram ele a acreditar que ele era especial, que ele era superior e que ele ia chegar lá por méritos próprios. Só que aí a gente vê que quando ele sai para a realidade, como ir para a universidade, ele não aguenta o tranco de lidar com a realidade. A partir do momento que ele foi criticado, o que o cara fez? Pegou as coisas dele e foi estudar em Miami, porque foi criticado pelo professor da universidade.
sabe? Assim como todo mundo tem a potência. Se você vive numa comunidade empobrecida dessa do país, seguramente você tem a chance de estudar, sofrer bullying e depois ir para Miami ainda. Entende? Então, cara, caiu para cima. Ou quando o Ícaro Silva fez uma crítica ao Thiago Leifert, ele falou: nós pagamos o seu salário. Então a mentalidade escravocrata está entranhada dentro daquele ser e ele não consegue disfarçar de modo algum, entre outras declarações desastrosas do Thiago Leifert, né? E é bem complicado mesmo a gente ver isso na prática. A gente vê isso na prática porque a pessoa acredita mesmo no próprio talento, no mérito, e ainda por cima despreza o mundo que ela nunca frequentou, porque é um mundo que ele nunca passou mesmo, né? E a diversidade assusta, entende? Totalmente. Quando você cresce e se desenvolve dentro de uma gaiola, dentro de uma bolha, que te diz que as pessoas que estão nessa bolha são as pessoas que têm valor, que têm mérito, que de fato são mais talentosas e como esforçadas. Se fosse uma casca superior mesmo. Exato, né? Exato. Você acaba desenvolvendo, ainda que indiretamente, um tipo de racionalidade na qual você está apto a se relacionar só com essas pessoas. Você tende a acreditar que as pessoas que não são tão famosas ou ricas, ou o que quer que seja como você, são inferiores, porque não conquistaram aquilo que você conquistou. Entende? Imagina para ele como é ter que ouvir o Ícaro Silva, um ator negro, contestando o que ele disse. Cara, como assim? Como assim? Esse ator que não está no primeiro escalão da Rede Globo, embora seja um rapaz muito talentoso, mas não está no primeiro escalão da Rede Globo por questões mil, né? Idade, oportunidade, normal, tá? Não estou aqui menosprezando o Ícaro Silva de modo algum. Mas como é que esse ator que está no segundo escalão da Rede Globo quer me confrontar? Eu que pago o teu salário, se coloca em seu lugar. Tem um negócio ele assim. quis fazer isso. Ele quis mostrar para a empresa que, assim, eu vou botar essa criatura no lugar dela. Sim. Entende? No sentido de que a gente nunca te fez mal, ou seja, não vem mexer com a gente agora. Já que você mexeu, eu vou te dar... ele até usou esse termo do Big Stick numa fala do Big Brother. Lembra que ele fala tem uma política do Roosevelt. Veja, assim, o quanto clichê, Helder, o quanto patético essas pessoas são para citar líderes estadunidenses e para rechaçar o Lula, que você pode ter críticas, sem dúvida cometeu erros, mas é o maior estadista que o Brasil teve até esse ponto, cara. Me desculpa, goste dele ou não, entende? Enfim, o Brasil chegou a quase a quinta maior economia do mundo sob a gestão petista. Olha a tragédia que a gente vive hoje. Então, tem um mínimo de sensibilidade para saber que nem todo mundo cresceu com faculdade paga no exterior, com o papai organizando os métodos dentro da Rede Globo. E, na pior das hipóteses, fique quieto, entende? É verdade, né? Eu pago o teu salário, não, porque é sempre um desastre quando tenta se posicionar. E até uma parte curiosa da entrevista é que o Rica Perrone, que veio, né, do universo do futebol, pergunta para ele em determinado momento: ô Leifert, se você fosse jogar em uma pelada, seria do time do São Paulo ou da Globo? Não. Aí, nesse caso, eu sou do time da Globo. Ele se acha mesmo como se fosse um sócio, né? Uma figura pertencente à família dos Marinho. Ele fala que não jogaria no time de coração dele, mas jogaria na empresa. Na empresa, que é a empresa de coração, talvez. Eu não sei qual que é essa relação que tem na cabeça dele, né? Constituída com a Globo. Helder, a relação que tem é que o Thiago, se não fosse a Globo, seria, na melhor das hipóteses, um gerente de uma multinacional qualquer, ganhando 15 pau, tendo que trabalhar 12 horas por dia e aguentando todo tipo de sapo. Você entende o que eu estou te dizendo? Não tem nenhum. Não é nenhum. Não é que você pode falar, pô, o Neymar seria. Você pode ter todas as críticas do mundo. Mas o cara é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Você pode falar qualquer. Não seria quem é se ele fosse do tipo que prefere ficar no churrasco, tomando cerveja, né? Mas tem muito talento individual, entende? Se ele não quisesse mesmo. Exato. Não tem como ele evitar ser o maior jogador do Brasil no momento.
Eu questiono vários posicionamentos do Neymar, não gosto dele como figura pública, digo isso abertamente, mas, cara, o cara tem muito talento individual. Se você pegar, sei lá, um Djavan, meu irmão, como é que esse cara vai ser gerente de uma multinacional? O cara é o Djavan, compadre. Tá entendendo? Agora, o Thiago Leifert, ele não tem nada. Então, o amor dele pela Globo provém do fato em que a Globo pegou alguém que teria que dedicar a vida inteira para o mercado corporativo, já contando com benefícios de ser branco, de ter uma boa educação, de ter uma boa alimentação, de ter todo o acesso à infraestrutura civil adequada. Agora, ainda assim, você é mais um branquinho aí, cara. Vai trabalhar a vida inteira para virar gerente de uma multinacional e ter que engolir sapo e ganhar 15 pau por mês. A Globo pega esse cara e transforma o cara numa celebridade, no qual você ganha milhões para aparecer durante 20, 30 segundos numa propaganda, no qual as pessoas te veneram e pedem para tirar foto e pedem o teu autógrafo em todo lugar que você vai. É óbvio que essa pessoa vai amar. É óbvio que ele vai jogar no time Globo contra o time de São Paulo, que é o time dele do coração, entende? Não precisa ser e não precisa ser uma multinacional, não, tá? A gente trabalhou em redações aí, você, eu, o Bezzi. O Bezzi era meu chefe, chegou num cargo de chefia na Record. Mas, assim, o WhatsApp dele não parava nem de madrugada. Na hierarquia, tinha muita gente acima dele. E ainda a Record tem aquele envolvimento com a igreja, né? Então tem pastor no meio falando que deve, que não deve estar ali. Cara, e não ganha no ano o que esse cara ganha por uma peça publicitária. Pois é. E eu não trocava minha posição de repórter com a posição de chefia do Bezzi. O salário era melhor. Mas o tanto de bucha que você tem que engolir, mesmo tendo uma situação mais privilegiada, não é a mesma coisa que você apresentar programas, né? Não um só, vários programas, porque você foi beneficiado pela estrutura familiar e a família trabalhava numa das maiores empresas do Brasil.